Prática para gerar autoconfiança. A gente falou sobre controlar o estresse, a gente falou sobre controlar a ansiedade com essas técnicas que a gente trabalhou, mas a gente precisa também gerar uma autoconfiança em nós. O que nos ajuda a superar o medo é a autoconfiança. É a certeza de que nós podemos vencer apesar do medo, apesar do frio da barriga, apesar de sabermos que nós podemos perder. Existe algo em nós que fala, olha, apesar dessa possibilidade, você pode ganhar. Porque, sinceramente, isso é fantástico. Quando a gente tem uma certeza da vitória absoluta, a tendência é que a gente perca. A gente vê alguns times, por exemplo, que vão ganhando muito ao longo do tempo, ficando displicente, indolente, porque eles acham que eles já ganharam. E isso é terrível. O espírito de já ganhou faz a pessoa perder, porque ela não se dedica o que faz ela ganhar. O que nos faz vencer alguma coisa é a dedicação que nós temos para vencer. O quanto nós empregamos esforço com direção. Sem direção também não adianta. Mas então, para a gente vencer e gerar autoconfiança em nós, existem também técnicas que a gente pode começar a desenvolver no nosso dia a dia. Eu quero te dizer da primeira delas: gerar uma autoimagem positiva. É necessário que a gente comece a trabalhar uma construção de uma autoimagem positiva. Como que a gente pode fazer isso? Eu digo para você logo de cara, talvez a pessoa, o juiz mais terrível da sua vida, aquele que te julga da maneira mais doída, com mais intensidade, que mais te coloca para baixo, seja você mesmo. Sim, é verdade. Às vezes a gente, quase sempre, a gente é a pessoa que se julga com a maneira mais pesada. E nisso, muitas vezes, a gente até acredita que os outros estão nos julgando de maneira pesada, porque nós já nos pesamos de maneira muito forte. Então, veja uma coisa. A gente precisa começar a trabalhar uma autoimagem positiva. Uma autoimagem que nós acreditamos que nós temos habilidade e força suficiente para vencer. Começa a compreender isso? Como que a gente pode fazer isso? Bem, caderninho, lista, comece a escrever, liste suas habilidades, seus talentos, suas conquistas passadas. O que você já ganhou, como foi, liste isso. O que você tem de habilidade? Quais foram as habilidades que você nasceu com elas? Liste ali, escreva, fale mesmo o que foi que você já fez, que você tem de habilidade, seus talentos, no que você é bom. Olha, e que terrível é se você não conseguir listar. Isso não quer dizer que você seja uma pessoa incompetente, que não tem nada de bom. Cara, não. Isso tem um diagnóstico mais doído. Isso provavelmente implica que você não consegue se ver como uma pessoa que pode fazer alguma coisa. E, cara, você pode sim. Você tem talentos, você tem habilidades que são muito seu. Muito seu. Então, se você tiver dificuldade, não conseguir listar, para a gente começar até a superar essa barreira, pergunte para pessoas que são suas amigas de verdade quais são suas habilidades, quais talentos ela enxerga em você e comece a enxergar isso em você para que quando você for fazer essa lista você tenha algo para falar. Quais foram suas conquistas passadas, o que você já ganhou, o que você conquistou. E olha, não precisa ser necessariamente somente coisas que você for o único ganhador, o grande campeão. Foi o que você superou das perspectivas que tinham com você. Às vezes aquilo que você traçou como meta e você conquistou. Isso é conquista. Conquista não é só vencer os outros, não é só ser melhor que os outros. Muito mais importante que isso é ser melhor do que quem nós fomos ontem. A gente está crescendo, a gente está evoluindo. E isso reflete na nossa confiança para falar em público. Tá entendendo? Aonde a gente vai caminhando, aonde a gente vai se desenvolvendo. Então comece a focar nesses seus pontos fortes e veja bem como que eles podem te ajudar com a sua habilidade de comunicação. É interessantíssimo, porque se você começa a listar, por exemplo, que você é uma pessoa criativa, que você gosta muito de piadas, que você é engraçado, então você vai começando a perceber como você pode trazer isso para a sua comunicação, para falar em público.
Não, mas eu sou bom para explicar, Patrick, eu não sou muito engraçado, eu sou bom para explicar, eu tiro ideias, eu consigo fazer desenhos, eu consigo, na mente, consigo explicar para pessoas através de exemplos, que fantástico. Quantos oradores não são engraçados, mas são fantásticos, tiram exemplos que nos prendem. Um grande exemplo de orador que era dessa maneira é Nosso Senhor Jesus Cristo. Então vá percebendo essas situações, vá percebendo que isso gera em você uma autoimagem positiva, uma autoimagem que vai sendo construída e você vai acreditando que você pode, que você é mais do que você imaginava. E isso vai te ajudando, isso vai colocando em você que você é capaz de falar em público. Patrick, mas isso não é enganação? Pelo contrário, enganação é você acreditar que você não pode, é você acreditar que você é incapaz. Não. Você tem um cérebro funcional tanto quanto o maior orador que você conhecer. Você é capaz, sim. A grande diferença é porque possivelmente ele tinha autoconfiança que você não está desenvolvendo. Ele sabia que ele conseguia, não porque ele era melhor do que alguém, mas porque ele estava se desenvolvendo e sendo melhor do que quem ele foi ontem. Perfeito? Então é essencial desenvolver essa autoimagem positiva. Outra situação é a gente se visualizar de maneira positiva, a gente se visualizar conquistando, fantástico, né? A gente se visualizar conquistando esse patamar de falar em público. Isso também é fantástico. A gente pode sim desenvolver isso nessa nossa caminhada, nesse nosso trabalho para poder vencer e superar esse medo de falar em público. Mas como? Como que a gente pode fazer isso? Como que a gente trabalha essa visualização positiva? Novamente, encontre um momento tranquilo, sem perturbações, sem ninguém que te distraia. Feche os olhos um instante. Você vai se imaginar em uma situação onde você fala ao público, onde você está se expressando com confiança, impactando vidas. Você está falando, você está fazendo o seu discurso, você está expressando as suas ideias que são únicas nesse mundo, seus sentimentos, tudo está sendo expressado e você está conseguindo entregar para as pessoas aquilo que elas estão precisando naquele momento pela sua fala. Visualize você fazendo isso. Talvez seja difícil você visualizar isso. Então a gente começa fazendo o seguinte: tem algum grande discurso que você já assistiu em algum filme? Não precisa ser microfone, palco. Pode ser um herói encorajando o seu grupo aí para aquela missão que era morte certa. E é aquele discurso que impactou, que encorajou as pessoas. Se coloque no lugar daquela pessoa. Imagine você falando e depois você vai imaginar em outras situações você falando aquilo que é necessário. Talvez a sua equipe de trabalho, sua turma de estudo, ela está precisando de coragem, ela está precisando ouvir algumas coisas. Imagine falando isso para elas, imagine os resultados disso, as pessoas chegando e falando. Viva esse momento na sua mente. Cara, nós temos um cérebro com imaginação, que coisa fantástica. Quantas coisas nós podemos construir aqui. Tá entendendo? A gente pode construir aqui. E idiota aquele que chega e fala que isso é balela, que isso é besteira. Aquele que ignora isso, me perdoe. Eu não sei em que mundo que ele está vivendo, o que ele está lendo, o que ele está estudando. Mas veja, é necessário que você sinta isso, que você passe por isso. E mais que isso, grave bem esse momento no seu coração. Porque no dia que você reviva ele, volte nele, trabalhe ele. Porque agora a primeira oportunidade que você tiver de falar em público, talvez uma apresentação, um seminário na sua faculdade, na sua escola, esse momento em que você vai falar ao público, você vai usar esse momento. Você vai trazer essa emoção que você viveu nessa sua imaginação, tudo isso você vai reviver antes de você efetivamente falar. Você vai parar, vai trazer isso. Talvez você só tenha 10 segundos. O momento que a pessoa já te chamou para entrar, você para. Respira aquele momento, vive de novo essa emoção. Fala, é isso. É isso. Ótimo. Se deixe, feche com os olhos fechados, viva aquele momento. Então, carregue essa emoção para você. E entre para aquele ambiente onde você vai falar, talvez um grupo de pessoas, talvez uma frente de sala. E se expresse com esse sentimento. Cara,
você vai ser irresistível, porque você vai transmitir energia boa. E as pessoas estão procurando nas outras pessoas que estejam aparentando ser saudáveis, seguras daquilo que vai ser dito, que transmitam energia, que expanda energia. Você vai conseguir fazer isso. E você já vai começar aprendendo a atenção do seu público por aquilo que você está transmitindo, por aquilo que você está irradiando. E não, isso não é um trabalho de coach que eu estou fazendo com você. Estou te contando segredos sobre comunicação que são fantásticos e realmente funcionam. Ah, não sei, Patrick, funciona? Testa. E se você testar e der certo, comenta com a gente aqui. Se você testar e der errado, pode comentar também. Vai ser muito importante seu feedback. Mas se der errado, eu quero que você comenta como foi feito e tudo mais, para que eu possa entender aonde pode ser que a gente, ou eu ou você, tenha falhado, com perdão da palavra. Mas sim, isso é possível. Isso é 100% possível. Muitas vezes nós somos essas pessoas que falham. Talvez eu não tenha conseguido me fazer entender quando eu coloquei todas essas questões, e aí eu posso melhorar de uma próxima vez. Então, seu feedback, ele é fundamental. Bem, a gente já vai encaminhando já para o final desse vídeo. Espero que ele tenha agregado muito valor até aqui para você.